Salve, salve família, brincadeira, que não é o Igor 3K, né, mas é o professor Fábio Simas falando, no nosso podcast Agregare, e a gente começa esse podcast com uma pessoa assim que tem pouco tempo de escola, começou ontem na carreira de educação, não sabe quase nada de educação e faz parte da família Agregare. É claro que eu estou falando do professor Paulo Huebner. Eu costumo apresentar o professor Huebner dizendo o seguinte: o Huebner tem mais tempo de escola do que eu tenho de idade. Então, professor Huebner, são quantos anos de escola, professor Huebner? Pouca coisa, só 51 anos. 51 anos de escola. E fala um pouquinho, professor Huebner, como é que começou essa sua relação com escola? Eu comecei por acaso, porque eu estava no Salesiano, acabei o terceiro ano, aí o coordenador na época lá me botou para dar aula. Aí eu gostei, ia fazer vestibular medicina, comecei com ciências. Ei, delícia, hein? Ia fazer medicina, acabei fazendo matemática, tá? Dei aula de ciências, fiz ciências e matemática, ciências fiz na Facens, matemática na UF, e dei aula só um ano. Eu gostava mais de coordenar, então fiquei na parte de coordenação, Salesiano, tá? Fiquei lá só estudando Salesiano 10, trabalhando 13 anos Salesiano. 13 anos de Salesiano. Aí depois do Salesiano fui para um outro colégio, tá? Fui para o Grafite. Do Grafite fiquei lá pouco tempo também, 20 e poucos anos, 20 anos. Aí fui para Miguel Couto e hoje estou sendo feliz no Agregare. Que bom saber que o professor Huebner está sendo feliz no Agregare. Né? Como vocês já sabem de outros podcasts, o Colégio Cristão Agregare adquiriu o Colégio Miguel Couto e, para nossa surpresa, o professor Huebner já estava lá como coordenador. E é claro que com esse pouco tempo que ele tem de escola, né, só 51 anos, a gente não podia jogar essa experiência fora. E o professor Huebner é nosso coordenador escolar, é ele quem cuida da disciplina. Então fala um pouquinho, Huebner, para a gente, o que você faz lá no Agregare. Olha só, os alunos lá são tranquilos, tá? Não dá problema. Negócio de entrada, de vez em quando tem que dar um cascudo em um, cascudo em outro, tá? Mas não tem nenhum problema não. Ele para disciplinar horário, entrada, saída, às vezes mãe vai lá, não sei o quê, que meu filho, coitado, filho sempre é filho, né? Exatamente. Muda só o endereço e as mães também. Exatamente. E a gente vai tratando bem eles tratam bem a gente também. Tem, de vez em quando, dou uns cascudos bem dados. Mãe autoriza. Brincadeira, hein, gente? Esse cascudo é metafórico. Tem uma reguinha lá, hein? Vai lá para conhecer a reguinha do Huebner. Conhecer a régua do professor Huebner. Alguns conhecem a régua do Huebner lá. Aí a coordenadora lá, pedagógica, até morre. Para com isso. Eu falei assim, não, paro não. Eles aprendem pelo amor e pela dor. Mais pelo amor, com certeza. Tá certo. Então o professor Huebner está falando isso porque a nossa coordenadora está aqui nos bastidores. Então, para você ver que a galera aqui já se dá bem, a equipe do Agregare, todo mundo se dá muito bem, graças a Deus. Professor Huebner, e uma outra coisa que o senhor costuma dizer, horário de entrada, por exemplo, é 7 horas da manhã para o turno da manhã. Sim. E qual é a tolerância mesmo? 10 minutos, 10 para as 7 às 7. Exatamente. Claro, então, tá horário vendo só? É compromisso, não é ponto de referência. Então, chega às 7, mas sempre tem que apertar, claro, tem problema de tempo, às vezes tem engarrafamento, então a gente dá até uma abertura, mas geralmente eles cumprem horário, salvo exceções raríssimas. Deixa eu aproveitar essa sua fala, Huebner, para te perguntar o seguinte. A gente sabe que com 51 anos de escola e de história na sua profissão, você já passou por diversas gerações. Então, muitas gerações já passaram pela sua mão. Quais são as principais diferenças que você vê assim das gerações passadas para hoje em relação aos alunos, de modo geral? Queridos de hoje, não fiquem tristes. Só que o pessoal antigo era mais comprometido, tá? Estudava mais, tá? Também não tinha opção de telefone, essas coisas, internet, essas coisas. Mas eles, com o tempo, eles vão se apegando ao estudo, começando a estudar. Mas é difícil e para eles também está muito difícil também. Por causa de opção, várias opções deles. Então fica difícil eles se concentrarem no estudo. Antigamente chegava em casa, tomava banho de manhã, dava uma dormidinha, estudava de 4 até as 6. Hoje em dia, chega em casa, dorme, tem o celular, aí tem a internet e fica mais difícil. O estudo, hoje em dia, acho que eles estudam bem menos. E aí a gente precisa muito da ajuda das famílias, né, Huebner, também, porque em casa a gente não tem como controlar quanto tempo de estudo os alunos têm, né? Sim, mas também é difícil para os pais, porque os pais hoje em dia trabalham muito mais. É Antigamente verdade. o pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Hoje em dia os dois saem. É verdade. Geralmente o filho fica sozinho em casa. Então para eles é difícil isso. E o aluno saber que tem que sentar para estudar é difícil.
E como é que a gente age, Hubner, lá na Gregário, com relação ao uso do celular? Como é que você faz com relação ao uso do celular na escola? Olha só, ele entra na escola, tem que deixar o celular da mochila desligado. Tem sempre outro que foge, mas quando é necessidade, te pega a caixinha, põe na caixinha, né? E só entrega na saída. Alguns pais não gostam, mas quer falar com o filho, liga para a escola chama o filho na sala sem nenhum problema. Perfeito. Eu puxei essa pergunta do professor Hubner exatamente para a gente poder dizer como que a gente lida com o celular na Gregário. O celular pode ser uma ferramenta de estudo? Perfeito. Quando o professor solicita, até não é pede, isso? Quando em vez para usar o celular, essas coisas, por causa da apostila, livro, essas coisas, pede para usar. Mas tem que saber usar. E eles estão sendo devidamente colocados em dia para estudar, porque está difícil. Perfeitamente. Então o celular ele pode ser um aliado, mas também pode ser um inimigo, né, Hubner? Porque tira a atenção do aluno em sala de aula. Mas já está, acho eu, no Gregário, está mais amigo do que inimigo. Estão sabendo se utilizar já. O que eu acho mais engraçado, Hubner, é que o Hubner tem esse jeitão dele assim, tal, que dá cascudo, não sei o quê, mas na verdade, isso você faz muito bem, Hubner, que é conseguir, na amizade com o aluno, convencer o aluno de que ele está errado, de que ele tem que fazer o certo. Então, esse relacionamento hoje com o aluno é não um relacionamento de amizade propriamente dito, mas um relacionamento de convencer o cara de que ele está errado, de que ele tem que fazer uma coisa correta. Hoje em dia isso é muito importante, você não acha? Porque eu, além de... já fui tio, agora estou avô deles, né? Então é mais fácil, eu acho. Eles se comportam direitinho. Olha só, eu sou amigo de você, mas posso ser inimigo também. Você escolhe. Você escolhe. Mas eles estão usando direitinho o celular, essas coisas, vão chegar lá. Bem, então o professor Hubner é a história da educação de Niterói, né? 51 anos de carreira. E o que eu acho mais engraçado, Hubner, lá na escola, é que a gente recebe os alunos e a gente recebe os pais. Cansei de conversar com o pai assim, olha, eu estou trazendo meu filho aqui para a escola por causa do Hubner. Porque eles conhecem o trabalho que o professor Hubner faz, porque foi um trabalho que foi feito com os pais, quando os pais eram alunos. Então eles confiam muito no Hubner e realmente o Hubner faz esse trabalho com eles. Por isso que eu entreguei ao Hubner, como diretor da escola, essa coordenação escolar para que ele cuidasse desse comportamento. Ele não puxa a orelha só de aluno, não, puxa de professor também, né, Hubner? De pai também, de vez em quando. De pai também, de vez em quando, né? Quando o pai é necessário puxar. Mãe, deixa de ser frouxa. Tem mãe frouxa, mas... Tem, ou se tem. Mas os pais hoje em dia, que vão lá, eles lembram que fizeram cópia. Hoje não tem mais cópia, senão infelizmente, não dá certo. Né? Não tem mais não cópia. Não devo jogar a boneca para uma sala de aula. Fazia cópia 500 vezes. Eu nunca mais fazia nada, né? Não ficava tudo da boa. Mas funcionava. Hoje em dia os filhos estão bem criados também. Que bom. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast com o professor Paulo Hubner. Compartilhem, por favor, esse vídeo com todo mundo que vocês conhecerem, para que eles conheçam um pouco mais da nossa escola, tá? Muito obrigado e Deus abençoe.